Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Boa noite. A variante Delta já é considerada predominante na cidade de São Paulo, responsável por 70% dos novos diagnósticos de Covid. Obrigatoriedade do passaporte da vacina contra o coronavírus provoca corrida aos postos de imunização no Rio de Janeiro. E você vai ver também. Polícia prende mais 2 suspeitos de participação de mega assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo. A prisão aconteceu durante uma operação contra o tráfico de drogas. Com os suspeitos, a polícia encontrou coletes à prova de balas, roupas camufladas, munições e dinheiro. O mapa da violência no país. Número de assassinatos reduziu na última década em todo o país, mas a metade das mortes continua sendo de jovens, a maioria negros. Comerciantes e empresários estão otimistas com o aumento do turismo e a procura por destinos neste feriadão de 7 de setembro. Uma pesquisa do IBGE mostra que a recuperação do setor de turismo começou no primeiro semestre. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da assinatura de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no município de Tanhaçu, na Bahia. Esse contrato vai ter duração de 35 anos. Bolsonaro chegou no aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, por volta das 8h30 da manhã e foi recebido por dezenas de apoiadores. O capitão chegou! O capitão chegou! De lá, o presidente seguiu de helicóptero até Tanhaçu. Antes da cerimônia oficial, Bolsonaro e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, visitaram as obras da ferrovia. O contrato assinado hoje inclui o trecho entre Ilhéus e Caetité, com 537 quilômetros de extensão. A obra será importante para o escoamento de minério de ferro. Em seu discurso, o presidente voltou a falar sobre os atos de apoio ao governo marcados para o dia 7 de setembro. Perguntam-me onde eu estarei no próximo dia 7. Como sempre, estarei onde o povo estiver. A nossa liberdade não tem preço. Se Deus quiser, no próximo dia 7, estarei pela manhã na esplanada dos ministérios e à tarde na Avenida Paulista, lá no estado de São Paulo. Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas 4 linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Após a visita à Bahia, Bolsonaro seguiu para Pernambuco. Na capital, Recife, ele participou da inauguração da Escola da Orquestra Criança Cidadã e da solenidade de passagem do Comando Militar do Nordeste. Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu o blogueiro conservador Wellington Macedo. Ele estava em um hotel de Brasília e foi levado para a superintendência da PF. Por se tratar de prisão preventiva, não há prazo para que ele seja solto. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Macedo é investigado pelo STF no inquérito que apura a organização e financiamento de atos contra a democracia. A Justiça Federal de Brasília negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula para que a ação penal que investiga doações feitas ao Instituto Lula fosse enviada para São Paulo. De acordo com o juiz Ricardo Leite, a mudança desrespeitaria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a competência é da Justiça Federal de Brasília. O processo apura doações no valor de R$4 milhões feitas pela construtora Odebrecht. Além de Lula, outras 4 pessoas são acusadas de corrupção e lavagem de dinheiro.
O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, recebeu alta hoje à tarde após passar por uma cirurgia para tratamento de uma hérnia. O procedimento foi realizado nesta manhã no Hospital Albert Einstein. Dória foi internado ontem, mas não se afastou do cargo e continuou despachando no hospital. Segundo o boletim médico, ele seguirá em recuperação em casa. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje um plano contra a evasão escolar. A rede municipal possui 1 milhão de alunos matriculados, metade em situação de pobreza ou extrema pobreza. A ação do governo municipal pretende prevenir e resgatar crianças e adolescentes que deixaram a escola durante a pandemia. Cerca de 30% dos alunos não entregaram nenhuma atividade ou apenas parte das atividades escolares obrigatórias em 2020. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, 70 mães serão contratadas com salário de R$ 1.150 para fazer visitas na casa desses jovens que deixaram os estudos. Os alunos serão monitorados por uma plataforma criada pelo Unicef. O programa também prevê a parceria com o Instituto Liberta para a prevenção de violência sexual, um dos principais motivos da evasão escolar. A gente sabe que as crianças em casa, infelizmente, muitas vezes estão em risco. E quando elas vão para a escola, elas conseguem pedir socorro ou elas conseguem que um adulto responsável, fora do ciclo intrafamiliar, possa enxergar esta violência. Então, o papel da escola é fundamental. Ainda falando de educação, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a exigência de justificativa da falta para que candidatos fiquem isentos do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Até então, o candidato que tinha faltado ao Enem no ano passado só seria isento da taxa de 2021 se justificasse a falta com documentos. As provas estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro deste ano. Este vai ser o primeiro feriado sem restrições por causa da Covid-19. Portanto, as estradas de todo o Brasil devem ficar lotadas nesse feriado de 7 de setembro. O repórter Murilo Rincon está aqui ao lado na rodovia Castelo Branco, em São Paulo, e mostra para a gente como é que está o movimento, né, agora. Mais cedo, a estrada já tinha bastante trânsito em direção ao interior do estado. E agora, como é que está por aí, hein, Murilo? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Milena, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, a movimentação é bem intensa por aqui. O trânsito está intenso na rodovia Castelo Branco, de onde a gente fala ao vivo, nos dois sentidos, tanto para quem vem do litoral, do interior do estado para São Paulo, para a capital, quanto no sentido inverso. A gente está falando ao vivo aqui perto de uma praça de pedágio, na região de Alphaville, e olha só como vocês podem observar, bastante movimento nos dois sentidos. A expectativa, a estimativa da circulação de veículos é de 620 mil carros devam passar por aqui até o final do feriado. Para quem vai para o litoral pela rodovia Imigrantes, precisa ter um pouco mais de paciência. Há vários pontos de congestionamento devido ao excesso de veículos. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, a melhor opção é descer pela via Anchieta, mas é preciso ter cuidado porque os caminhões são obrigados a ir por essa rodovia. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, mais de 4 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias paulistas durante este feriadão. Para evitar os congestionamentos, o Departamento de Estradas e Rodagem aconselha viajar na madrugada. Muita gente também nos terminais rodoviários. De acordo com a concessionária Socicam, 330 mil pessoas devem utilizar os terminais do Tietê, Jabaquara e também Barra Funda. Os destinos mais procurados são Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o litoral paulista. Este vai ser o primeiro feriado sem restrições no estado, mas é importante lembrar que tem que ter os cuidados básicos, os protocolos sanitários. Então, é importante higienizar as mãos, utilizar a máscara de proteção e, claro, evitar aglomerações. Vamos saber agora como é que está a saída para esse feriado lá no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini está na rodoviária da capital fluminense e fala com a gente ao vivo. Tony, boa noite. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Murilo. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, por aqui bem mais calma a movimentação, como vocês podem ver nesse momento. A rodoviária não registra um grande movimento, mas a administração do terminal acredita que esse vai ser o primeiro feriadão do ano
a registrar um aumento no número de passageiros. Então a estimativa é que entre hoje e quarta-feira, 137 mil pessoas passem por aqui em 4.400 ônibus. Ainda assim é um movimento 40% inferior ao que a rodoviária costumava registrar antes da pandemia. As concessionárias que administram as principais vias do estado montaram esquemas especiais. O destino preferido dos cariocas, como sempre, a região dos lagos e muita gente deixando a cidade pela ponte Rio-Niterói. A concessionária que administra a ponte estima que hoje seja o dia de maior movimento, com 81 mil carros deixando o Rio. A previsão é que 1 milhão de veículos passem pela ponte até quarta-feira. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Hotéis e pousadas de Minas Gerais registram grande procura por hospedagem neste feriado de 7 de setembro. Uma pesquisa do IBGE mostra que a recuperação do setor de turismo começou no primeiro semestre. O hotel mais tradicional da maior estância hidromineral do mundo vai reabrir as portas após 1 ano e meio fechado. A procura para o feriado de 7 de setembro superou as expectativas. Todos os quartos disponíveis foram reservados. Os hóspedes, os turistas estão retornando, mas eles estão buscando destinos mais tranquilos, estão buscando mais segurança. O complexo fica em Caxambu, no sul de Minas. A cidade conta com 12 fontes de água mineral e atrai turistas principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Quem vem aqui aproveita para relaxar com massagens e banhos naturais. Os hotéis também oferecem diversas atrações. A tendência é que o turismo cresça e se recupere a partir de 2022 e 2023. Mas nós da hotelaria já estamos sentindo uma recuperação já no segundo semestre de 2021. Os turistas estão de volta também às igrejas e museus centenários da cidade histórica de Tiradentes. Nesta pousada, o feriado terá 100% de ocupação dentro do permitido. Foi uma surpresa muito bacana, né? 7 de setembro veio com um movimento muito bacana e as reservas vieram dos últimos 15 dias para cá. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas no país apresenta fortes sinais de recuperação. Entre maio e junho, por exemplo, a alta foi de 43%. Mas para retornar ao patamar pré-pandemia, o setor ainda precisa crescer cerca de 30%. As pessoas têm buscado hospedagens para ter segurança na sua hospedagem, como também ter um pouco de lazer e poder sair um pouco de suas casas. Essa é a expectativa e isso tem mensalmente evoluído. Na pesquisa feita em 12 estados, Minas Gerais aparece na liderança. Esse casal veio de moto do Rio Grande do Sul e, na visita a BH, aproveitou para conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Entre eles, o Complexo Arquitetônico da Pampulha, patrimônio cultural da humanidade. Na verdade, nós estamos só de passagem, né? Nós vamos seguir agora para Ouro Preto e vamos voltar vamos passar em São Paulo e vamos para o Rio Grande do Sul. Nós sentimos bastante seguro porque a gente viu que o pessoal está cuidando bastante a questão dos protocolos, da pandemia, dos cuidados. Hora de saber como fica a previsão do tempo para todo o Brasil neste feriadão. Gabriela de França conta pra gente. Boa noite, Gabriela. Isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, ótima noite para Milena, ótima noite para você de casa que está ligadinho aqui no Rede TV News. Gente, olha só, apesar da gente ainda estar no inverno, é bom lembrar, o final de semana e o feriado vão ser com cara do verão, jeitinho de verão. A gente vai ter bastante sol e temperaturas altas em grande parte do Brasil, viu? E justamente a falta de chuva, né, no interior do país tem agravado a situação dos reservatórios e até a Cachoeira Véu da Noiva, gente, que fica no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, um importante cartão postal e turístico também da região. Olha só, tá praticamente seca, sem água ali e nem sinal de chuva para essa região por enquanto, tá? Amanhã teremos chuva no extremo norte do Brasil, especialmente aqui entre o Amazonas e o Amapá. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas. No sul do país também tem aviso de temporal, tá? Chuva forte aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas por lá as temperaturas não sobem muito não. Porto Alegre com máxima de 22 graus, agora no Paraná, por enquanto, o sábado vai ser de sol e calor de 28 graus. Nas outras áreas do Brasil, o ar seco predomina, a gente pode ter uma chuva fraca, isolada aqui na costa leste do Nordeste, mas é o sol que vai predominar na maior parte do dia, todo esse amarelão aqui do mapa. E vai fazer calor, viu? Temperaturas na casa dos 30 graus para cima em praticamente todas as capitais do Brasil, menos no sul, como a gente já falou.
chegando aos 38 graus aqui em Cuiabá, 36 em Campo Grande e Palmas, 31 graus no Rio de Janeiro. Calorão também em São Paulo, tá? A gente vai ver aí as temperaturas em elevação, faz sol. Tem possibilidade de chuva no finalzinho da tarde de domingo, mas são pancadas rápidas, típicas de verão mesmo. O sol é que vai predominar. E vai ser assim também no litoral paulista, onde a gente começa nosso tour em São Sebastião. Vai dar praia por lá, tá? Vai ter sol, 35 graus vai chegar no domingo, com possibilidade de pancadas à tarde. Bem diferente de Florianópolis, em Santa Catarina, onde o tempo fica mais fechado, instável, com chuva e temperaturas mais amenas, na casa dos 24, 25 graus. É isso, gente. Eu fico por aqui. Aproveite seu feriadão e até mais. Boa noite para você. Tchau, tchau. Bom fim de semana, bom feriado, Gabriela. A polícia prendeu hoje mais 2 suspeitos de participarem do ataque a 3 agências bancárias em Araçatuba, na madrugada de segunda-feira. Até agora, 7 pessoas foram presas e hoje, novas imagens do dia do assalto foram divulgadas. Neste vídeo, um criminoso pega um papel na lixeira e tenta colocar fogo em frente a uma loja. Após 2 tentativas frustradas, ele desiste. Antes de deixar o local, o bandido ainda efetuou um disparo contra a fachada do comércio. Esta outra câmera gravou o momento em que um dos assaltantes cai baleado ao lado de 2 reféns. A polícia investiga se quem aparece na imagem é o criminoso morto no dia da ação ou o que morreu na noite de ontem no hospital. Esta outra imagem, divulgada hoje, mostra o ciclista que teve os pés amputados por explosivos mexendo nas bombas no dia do crime. Mais 2 suspeitos foram presos hoje em São Pedro, região de Piracicaba, que fica a 450 quilômetros de Araçatuba. Segundo a polícia, os homens estavam em um sítio. Um deles, que deu documento falso, era procurado por homicídio. Com a dupla, a polícia apreendeu roupas camufladas, coletes à prova de balas, binóculos, botas táticas, uma máquina de contar dinheiro e munições, .40 e 380. As investigações identificaram que uma organização criminosa estaria mantendo bases operacionais para distribuição de drogas e outros crimes em 3 imóveis, um sítio em São Pedro e outros 2 em São Carlos. Áudios que circulam nas redes sociais revelam diálogos entre os criminosos no dia do assalto. A Polícia Militar confirmou a autenticidade das conversas. Tá no carro, baleado, parceiro, mano. Neste outro, os comparsas combinam o momento da fuga. Você vai levantar o drone agora? Como que se nós vai sair agora? É agora que nós vai sair? Não adianta levantar o drone e depois não conseguir levantar mais, vai sair. Ó, vamos embora, levanta o drone e vamos embora. Parceiro tá baleado. A polícia encontrou também hoje um veículo com explosivos na cidade de Birigui, a 20 quilômetros de Araçatuba. O veículo estava abandonado no estacionamento de um posto de combustíveis. Policiais do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foram chamados. Eles isolaram o local e desarmaram os artefatos. Pelo menos 20 criminosos participaram do mega assalto. Eles chegaram no centro de Araçatuba por volta da meia-noite de domingo. Eles atacaram 3 agências bancárias e fizeram moradores de escudo humano. 2 reféns morreram na ação. E a Polícia Civil pediu hoje à Justiça a prisão temporária do homem de 20 anos que conduzia a moto durante a tentativa de assalto a 2 policiais que fazem a escolta do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. A ação aconteceu por volta das 6 horas da manhã da última quarta-feira, em frente à casa do político em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Um criminoso morreu no local e o condutor da moto segue foragido. Em Mauá, na Grande São Paulo, policiais militares salvaram uma vítima de sequestro relâmpago. As imagens mostram o exato momento em que a vítima chega em uma empresa de Mauá, na Grande São Paulo. Logo em seguida, o motorista é rendido por 3 criminosos. Armados, os bandidos batem no vidro do carro, arrancam o homem do veículo e o colocam no banco de trás. Um dos criminosos assume o volante. Durante uma ronda policial, a equipe de ações especiais, o BAEP, interrompeu a ação dos sequestradores e libertou a vítima, que saiu ilesa. 2 criminosos foram presos e armas de fogo apreendidas. Jovens e adolescentes representam metade das vítimas de homicídios no Brasil, registrados nos últimos 10 anos. O dado faz parte do Atlas da Violência, divulgado nesta semana. Olha, Tom, é difícil um pai falar
de um filho, mas o meu eu não, era fora de série. Não é porque eu sou pai, não. O filho do seu Ogival morreu aos 25 anos. Everton Nogueira foi espancado na saída de uma casa noturna na zona leste de São Paulo. O crime aconteceu em 2013 e mesmo tanto tempo depois, os suspeitos ainda não foram julgados. A impunidade é muito grande. Então, é mais dolorido ainda, porque até agora não houve justiça. A gente está em busca de justiça. Everton trabalhava como vendedor, tinha um filho de 2 anos e fazia faculdade de educação física. A violência interrompeu os sonhos de mais um jovem. Segundo a pesquisa do Atlas da Violência, na última década houve uma queda de 15% na taxa de mortalidade juvenil. Apesar dessa redução, praticamente a metade dos homicídios registrados no país ainda é de jovens e a maioria homens. Entre 2009 e 2019, 623 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Desse total, 53% tinham de 15 a 29 anos. Os jovens que são mortos, grande parte faz parte desse perfil de jovens então envolvidos em grupos criminosos que acabam sendo alvo. A queda dos homicídios como um todo puxa também a queda dos homicídios juvenis, que significam em torno de 50% do total de assassinatos no país. Do total de homicídios registrados na década, os negros representaram 77% das vítimas. Isso é algo que precisa ser observado, porque significa que se existem políticas de homicídio que estão fazendo efeito, políticas preventivas, elas não estão atingindo a toda a população da mesma forma. O dado mais recente do estudo é de 2019, ano que teve 45 mil homicídios, uma redução de 21% em comparação a 2018. Todos os estados brasileiros apresentaram queda na taxa de assassinatos entre os 2 anos, com exceção do Amazonas, que teve aumento de pouco mais de 1%. Em São Paulo, seu Ogival participa do núcleo de apoio às vítimas da violência. São mais de 300 familiares que buscam ajuda para superar a dor da perda. Então, um ajuda o outro. De que forma? Conselho, conversa. É o destino da gente, né? Um apoia o outro. A dor nunca acaba. Para ser sincero, ela se acostuma com a dor. Acostuma e vai indo e nunca acaba. Parece que foi ontem que aconteceu. E faz 8 anos que aconteceu. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou em Porto Alegre a Operação Arca do Tesouro para reprimir crimes contra a Secretaria Estadual da Fazenda. Foram cumpridos 9 mandatos de busca e apreensão. Servidores públicos também estavam envolvidos nestas fraudes. As investigações calculam que foram mais de 60 desvios, no total de 2 milhões de reais. Eles selecionavam colegas já falecidos e sacavam valores de licenças-prêmio que os ex-funcionários tinham direito. A família acabou não indo atrás desse direito e esses servidores que trabalham lá no órgão público, na Secretaria da Fazenda, perceberam que esses valores ainda estavam à disposição e, a partir daí, começaram as nossas investigações. O grupo era composto por 2 servidores públicos estaduais, um terceirizado e 2 particulares. O esquema perdurou por pelo menos 3 anos. Este terceirizado e os particulares, eles se faziam passar por advogados. Inclusive, falsificavam documentos em que constavam nomes de juízes, nomes de escrivães judiciais e assinavam como advogados. Esses documentos eles eram inseridos nos pedidos feitos pretensamente pelas famílias dos falecidos. A partir das apreensões de hoje, a Polícia Civil vai seguir a apuração do caso. Durante a manhã, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Os delitos investigados são de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Em relação ao caso envolvendo o contrato de um jogador de futebol, o crime de lavagem de dinheiro pode ainda ser incluído. Olha, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou e a gente traz agora informações importantes para você. A variante Delta já é predominante na cidade de São Paulo, segundo o balanço divulgado pela Prefeitura. O repórter Murilo Rincon tem os detalhes. Das amostras analisadas na última semana, 70% correspondem à variante Delta. O restante foi identificada como variante Gama.
Ao todo, foram confirmados cerca de 800 casos da cepa identificada pela primeira vez na Índia e há pouco mais de um mês em São Paulo. A prefeitura afirma que não há risco de pressão sobre o sistema de saúde até o momento. Em todo o estado, 6.000 pacientes estão internados com a Covid-19. Cerca de 3.000 estão em leitos de UTI, cuja taxa de ocupação gira em torno dos 35%. Estamos também na segunda-feira possibilitando a inscrição para tomar a dose remanescente, a chamada xepa, para as pessoas com mais de 60 anos que tenham tomado 2 doses há 6 meses aqui na cidade de São Paulo. Ainda de acordo com o secretário, as doses da Pfizer só serão utilizadas no reforço depois que a prefeitura receber novos lotes do imunizante, o que deve acontecer até o próximo dia 15. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Amostras coletadas pelo Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação identificaram que a variante Delta aparece em 96% dos residentes contaminados pela Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia de como avança rapidamente essa variante, há cerca de um mês, esse percentual estava em 45%. E com o anúncio da obrigatoriedade do comprovante de vacinação para entrar em lugares com grande circulação de pessoas, houve uma corrida aos postos do Rio de Janeiro. Muitos dos que estavam atrasados resolveram completar a imunização. A obrigatoriedade do comprovante de vacinação ainda não entrou em vigor, mas o anúncio da decisão da Prefeitura do Rio já está trazendo respostas positivas. Em uma semana, houve uma redução de 40% no número de pessoas que estavam com a segunda dose da vacina em atraso. Muito impressionante a corrida para tomar a primeira dose e a segunda dose de pessoas que estavam com a vacina atrasada. A gente até não esperava um resultado tão positivo em relação a isso. Inicialmente, o passaporte da vacina seria obrigatório em locais de uso comum, como academias, cinemas e pontos turísticos, a partir do dia 1º de setembro. Mas por conta da instabilidade do aplicativo do governo federal, a Prefeitura do Rio adiou o decreto para o dia 15 de setembro. Enquanto algumas pessoas correm para ficar com a vacinação em dia, outras tentam aplicar um novo golpe. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 8 pessoas estiveram em 2 postos de saúde na zona oeste do Rio e tentaram pegar cadernetas de vacinação sem tomar a dose do imunizante. Todos tiveram os registros cancelados e o caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Nos próximos dias, a Câmara dos Vereadores do Rio vai votar um projeto de lei que prevê multa de R$1.000 para quem tentar fraudar o passaporte da vacina. É muito ruim, né? Os profissionais de saúde não estão acostumados com esse tipo de coisa. A gente espera que sejam mesmo casos raros, mas a gente está colocando uma série de medidas aí para tentar evitar que a pessoa faça isso. E redobrando a atenção aí de todas as equipes. Durante a divulgação do boletim epidemiológico, a Prefeitura do Rio afirmou que com a chegada de mais de 390 mil doses de Coronavac, o município vai retornar amanhã à aplicação da segunda dose do imunizante do Instituto Butantan. Já as doses de reforço para os idosos estão garantidas. A expectativa é que até o fim do mês que vem, todas as pessoas acima de 60 anos tenham recebido a terceira dose. Quem está levando a sério a campanha de vacinação e tem a segunda dose da AstraZeneca marcada para os próximos dias, vai precisar esperar para completar a imunização. É que a Fiocruz, responsável pela produção no Brasil, vai suspender a entrega pelas próximas 2 semanas, porque houve um atraso na chegada do ingrediente farmacêutico ativo, essencial para a fabricação da vacina. O IFA, que vem da China, chegou ao Brasil no final de agosto, mas todo o processo de produção do imunizante leva 3 semanas. E com isso, as próximas remessas da vacina da AstraZeneca estão programadas para serem entregues ao Programa Nacional de Imunizações entre os dias 13 e 17 de setembro.
Vamos ver os dados atualizados da vacinação no Brasil com a Gabriela de França. Os números estão melhorando, né, Gabriela? Sim, bastante. Augusto, estou de volta aqui para falar disso para vocês. Olha só, chegamos hoje a 133.971.818 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa aí 62,80% da população brasileira. Mais de 66 milhões de pessoas já receberam as 2 doses ou a dose única, o que dá aí pouco mais de 30% da população. E foram aplicadas até agora mais de 200 milhões de doses em todo o país. Agora a gente vai ver como é que está essa distribuição das vacinas entre os estados, né? Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose, tá? A gente tem São Paulo aqui na liderança, com 73,85% da população imunizada com a primeira dose, Rio Grande do Sul na sequência com cerca de 67%, Santa Catarina com 65,80% da população vacinada, Distrito Federal com 65,54% e Paraná com quase 65% da população aí que já recebeu, portanto, ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Milena. Obrigada, Gabriela. O ator Sérgio Manberti, de 82 anos, morreu na madrugada de hoje. O artista estava internado desde sábado em um hospital na capital paulista. Sérgio Manberti trabalhou como ator, diretor, produtor, autor e artista plástico. Fez diversos trabalhos no cinema, no teatro e na televisão. Um dos grandes sucessos foi interpretar Dr. Victor no Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura. Muito obrigado, meu sobrinho, muito obrigado. Também ocupou vários cargos políticos no Ministério da Cultura. No começo deste ano, lançou uma autobiografia, Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, escrita com o jornalista Dirceu Alves Júnior. A causa da morte de Manberti foi falência múltipla dos órgãos. Em uma rede social, um dos filhos dele, Fabrício Manberti, agradeceu ao pai. Obrigado por tantos momentos de amor, conhecimento e felicidade. O corpo do ator foi enterrado na tarde de hoje no Cemitério da Consolação, na região central da capital paulista. O presidente do Banco Central admitiu hoje que a crise energética é grave. Roberto Campos Neto disse também que vai trabalhar para reduzir os impactos na inflação. A gente tem falado bastante sobre os sucessivos choques e como isso tem impactado, como isso tem se disseminado na cadeia de inflação, como a persistência tem sido um pouco maior, tem gerado uma inércia mais recente. O Banco Central precisa combater isso, é isso que a gente tem feito. A eletricidade tem o poder de disseminar na cadeia esse aumento, a gente tem olhado isso bastante de perto. Vamos acompanhar, muito importante acompanhar essa parte hídrica nos próximos meses, lembrando que a gente ainda entende que é mais um tema de preço do que de racionamento, porque se a gente tem uma chuva, mesmo que seja um pouco abaixo da média, ainda assim os reservatórios ficam acima de 10%, então isso não implica racionamento. O Brasil até diminuiu a dependência hídrica, mas ainda é um problema bastante grave para a gente nos próximos meses. E o impacto dessa nova rodada de alta nos preços é o assunto para a nossa comentarista econômica, Salete Lemos. Boa noite, Salete, bem-vinda. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha aí de casa, aqui o nosso Rede TV News. É uma conta, uma crise cada vez mais grave e uma conta cada vez mais pesada. A energia, gente, é um desafio enfrentado por todos nós brasileiros que vamos pagar, sim, e caro, por essa crise hídrica. E não apenas na conta de luz, né, gente? Mas em todos os preços da nossa economia. Energia elétrica, petróleo, são fundamentos de todo e qualquer processo de crescimento econômico. Sem energia, nós não temos como bancar produção industrial, consumo, salário, desenvolvimento. E vamos combinar, né? Que com essa nova rodada de reajustes maiores, as dificuldades na retomada do nosso desenvolvimento econômico, geração de emprego, nossa, como o emprego está fazendo falta nesse país, recuperação de renda e crescimento de PIB. Como disseram hoje alguns empresários, numa reunião de conjuntura que eu acompanhei, o Brasil está ficando acuado
e com poucas janelas ainda a serem abertas. Essa promessa feita hoje de controle de inflação, feita pelo presidente Campos Neto, presidente do Banco Central, apesar de muitíssimo bem-vinda, não oferece qualquer garantia, gente. Aí nós temos um agravante, desta vez, o aumento da taxa de juro, que é a ferramenta do Banco Central contra a inflação, pode não render benefício nenhum, já que as pressões não são de demanda, mas são de custo. E aí, ao contrário, a alta de juros vai fazer o quê? Vai fazer com que muitos empresários desacelerem, desistam de investir em seus negócios e na geração de emprego, para deixar o dinheiro onde? Rendendo juro no mercado financeiro. Aliás, nesta semana, o destaque do nosso noticiário econômico foi exatamente esse derretimento dos indicadores econômicos que passaram a refletir não mais a retomada do crescimento, mas o aumento das incertezas. Eu volto na próxima sexta. Até lá e uma boa noite para nós. Obrigado, Salete. Boa noite. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom feriado. Boa noite para você e até amanhã, hein? Te espero.